Um outro exercício aqui de Elixir pra gente resolver. Dessa vez a gente vai falar de um assunto bem interessante, né, que são arquivos. E, cara, isso aqui serve pra uma porrada de coisa, né? Você consegue ler configurações pra utilizar na tua aplicação, você consegue fazer carga de dados, você consegue fazer leitura pra execução da tua aplicação. Então, é uma parada bem interessante. Eu diria que se você está começando na programação, talvez seja a forma mais legal de você persistir coisas da tua aplicação de maneira local. Então, pô, geralmente, né, quando a gente começa a escrever alguns projetinhos, a gente sempre pensa, pô, vou salvar esses dados aqui num JSON, vou salvar esses dados aqui num CSV ou num TSV, enfim. Então, arquivos eu acho que é o primeiro contato que você, como programador, tem a persistência de dados. Isso é uma parada bem legal. Hoje a gente vai ver como que o Elixir faz isso, né? Eu não li aqui ainda o README, a gente vai ler junto dessa vez, já que é um assunto que eu gosto, e quero ver se o Elixir traz uma simplicidade pra gente trabalhar com arquivos, que algumas linguagens trazem, outras não. Então, por exemplo, o C traz, né? É um pouquinho complexo, mas ainda assim não é muito difícil trabalhar com arquivos. Linguagens mais alto nível, como Java, C Sharp, trazem isso de uma maneira bem tranquila. JavaScript, eu quero ver se o Elixir vai trazer essa tranquilidade pra gente. Beleza? Então vamos para a leitura aqui do exercício. Ele diz que funções que trabalham com arquivos são providas, né, são construídas dentro do módulo file. E se a gente está querendo ler um arquivo, a gente pode utilizar a função read, e para escrever em um arquivo a gente usa a função write. Ele diz que sempre que você for escrever em um arquivo com file write, ele diz que um processo ele diz que um processo é aberto para trabalhar com aquele arquivo. Então, ele diz que por isso, quando você escreve um loop utilizando FileWrite, isso não é uma boa prática, né? Porque cada vez que tu escrever FileWrite, você vai abrir um processo novo no Elixir. Ele diz que você pode abrir um arquivo utilizando a função open. É uma função qualidade 2, como a gente pode ver aqui. E o segundo argumento é uma lista de modos, né? Então, cara, isso é praticamente o que a gente tem lá em C, na APIzinha de leitura de arquivos. Em Python a gente também vê isso tranquilão, né? Que a gente pode utilizar vários modos de leitura e escrita de arquivo. E é basicamente isso que ele está dizendo. Uma outra questão é que ele fala aqui que o file open, ele retorna o PID do processo que vai lidar com o arquivo. Tanto para leitura quanto para escrita. E que ele utiliza funções do módulo I/O para trabalhar com isso. Quando a gente terminar de trabalhar com o arquivo, a gente fecha ele utilizando o file.close, tem a aridade 1, e provavelmente não, né? Certeza que esse argumento aqui é o PID do processo que está lidando com o arquivo. Ele diz que todas as funções mencionadas no módulo file, elas também têm a versão que trabalham com o bang, ou exclamação, que lançam erros na nossa aplicação, ao invés de trabalhar com erro na forma de tupla. É basicamente o que a gente já viu lá, né, no exercício de erros aqui do exercício. Então, vamos direto aqui para a resolução do exercício. Bom, ele diz que a gente está trabalhando numa newsletter e, bom, basicamente uma newsletter é uma lista de e-mails, né, que a gente utiliza para fazer o envio de alguma coisa, tá? Então, a primeira função que a gente vai implementar é a read emails, né, que tem a aridade 1, ela vai receber o file path, e que esse arquivo tem o texto dos e-mails separados por novas linhas. Então, é basicamente fazer um split por contra barra n. E que a função deve retornar uma lista, né, com os endereços de e-mail do arquivo. Então, primeira coisa, a gente vai escrever aqui a especificação, a spec do read emails, recebe uma string. E ela retorna uma lista. E aqui eu sei que o e-mail vai ser uma string, então vou especificar o tipo. Então, primeira coisa que a gente vai fazer é utilizar o file read, né? Então, eu vou pegar aqui uma variável que vai chamar content, módulo de arquivo e read. Nesse caso aqui, eu vou utilizar a função com bang, tá? Perceba que ele retorna o binário do arquivo pra gente.
Então, vamos passar o path aqui para dentro. Eu só vou ver depois os arquivos de teste pra gente ver como é que isso aqui vai ser tratado, mas vamos tocar o barco aqui. A gente vai ter que construir agora uma lista, né, contendo todos os e-mails e a gente sabe que eles são separados por novas linhas. Então eu vou usar o string por um ponto split. Vou passar aqui o nosso conteúdo. E como separador, a gente pode utilizar aqui um partner ou uma regex. Eu vou utilizar o contra barra n. Vamos ver se tem alguma outra função de leitura, sei lá, um read lines. Não temos. Tudo bem. Deixa eu ver se a gente tem algum arquivo aqui que tem esse arquivo de assets. Então, a primeira coisa que eu vou fazer, eu vou abrir o EX aqui. Mix. Opa, tá no PowerShell aqui. Prompt de comando, EX-S mix. Belezinha. O nosso módulo é o newsletter. Newsletter.reademails. Bom, o meu EX está rodando nessa pasta aqui, né? Que é a newsletter. Então, eu utilizo ponto barra assets barra emails.txt. E, bom, tá aqui a nossa lista. Nesse caso, perceba que esse arquivo tem uma linha, né, sem nenhum conteúdo. Então, vamos ver o que ele estava esperando que a gente fizesse nesse caso. Ele não diz aqui. Mas eu acho que a gente tem que tratar esse caso em específico. Na verdade, deixa eu ver se... não modifiquei. Então vou utilizar isso aqui num filter. E a minha função de filtro, deixa eu ver se tem alguma coisa string exempt, não sei. Duplicate, ends with, panes, last, length. Vou utilizar aqui o string length, é maior que 0. Já vai bastar. Vamos encapsular isso aqui numa lambda. E aqui entra o nosso primeiro argumento. Pronto. Se a gente der um recompile e executar esse mesmo cara, agora a gente só tem os e-mails aqui dentro. Belezinha. Vamos para a nossa segunda implementação, nossa segunda tarefa. Abra um arquivo de log para escrita enviando e-mail de task quando falhar por alguma razão inesperada. Para ter certeza que você pode fazer o retry de e-mail para todos os seus amigos sem enviar para e-mails duplicados. Tá, vamos entender o que ele quer fazer aqui pra gente. Ele quer abrir um arquivo de log só para escrita. Tá, bom, pra gente fazer isso aqui, a gente utiliza o file.open. Eu vou abrir o path. E aí os modos que a gente tem... vamos ver se tem algum exemplo aqui no open. A gente tem esse módulo write aqui. Se o arquivo não existe, você... pode ser aberto para escrita e criado caso não existir. Eu vou utilizar esse módulo aqui, append aqui. Opa. Pronto. E, bom, vamos escrever o spec disso aqui também, né? Spec do openlog recebe uma string e o retorno é um PID. Deixa eu ver aqui... aqui ele vai retornar uma tupla, né?
Deixa eu só ter certeza desse cara. É isso mesmo aqui. Então, ok, PID, e eu retorno o PID. Belezinha. O Open com esse cara vai lançar o erro e ele só retorna o PID pra gente, né? É. Então é esse cara que eu vou usar mesmo. Aí provavelmente ele não vai ter esse cara do append, né? Então vou usar só o atom right aqui. Beleza. Nossa terceira tarefa é implemente uma função que é a log sent email, que deve receber o PID do processo que vai tratar do arquivo e uma string com o endereço de e-mail. E você deve escrever esse endereço de e-mail no arquivo seguido de uma linha em branco. Então, vamos lá. @spec log sent email recebe um PID, um string.t. E a gente vai utilizar o módulo de I/O aqui, né? io.puts. Aqui ele já adiciona a nova linha no final. Ele recebe um device. O device é o PID. E o conteúdo, né? O item. O item é o próprio e-mail. Vamos só dar uma bisoiada aqui. O io.puts ele vai retornar uma tupla ok. Então, vou colocar aqui um atom para esse cara. Tranquilo. Vamos dar uma olhada aqui nesse close log, que provavelmente vai fechar o arquivo. Retorna um atom ok. Então, vamos escrever a especificação dele. Spec close log. Recebe um PID e retorna um atom. Vai utilizar aqui o file.close. Só pra gente deixar isso aqui mais bonitinho aqui em questão dos tipos, é o pipe. E aí pode vir uma tupla de error com a reason aqui, que é uma string. Tá? Então, e aqui pra dentro a gente passa o PID. Ele diz que pode ser uma tupla com outras coisas aqui, né? Mas tranquilo. E a nossa última tarefa é o send the newsletter, que agora que você tem todos os blocos anteriores construídos, você vai escrever uma função, uma procedure ele chama, para o envio de e-mail. Então é uma função de 3 argumentos, ela recebe o path do arquivo com os endereços de e-mail, o path do arquivo de log e uma função anônima que pega um e-mail e faz o envio. Então, tranquilo. Você deve ler todos os endereços de e-mail de um determinado arquivo. E se a função anônima desse e-mail retornar ok, você escreve o e-mail no arquivo de log seguido de uma nova linha. Tenha certeza que o e-mail foi feito e depois fecha o arquivo de log. Tá, então, a primeira coisa que a gente vai fazer é mandar aqui para o read emails o path dos e-mails. A gente vai ter aqui um pipe, que é o enum ponto em um map que a gente pode fazer. Aqui vai ter a função que a gente vai executar, que é a sendFun. Então, tem uma coisa que eu quero fazer aqui, que pode ser em uma passada só. Deixa eu pensar. A gente poderia usar tasks aqui, né? Vou utilizar o módulo task aqui. A gente vai utilizar essa parada de... Se bem que utilizar tasks pode dar problema, porque talvez ele queira o e-mail na ordem certa, né? Depois no arquivo de logs. Então, melhor a gente não utilizar isso aqui.
Então eu vou utilizar uma função aqui. E ela vai ser uma função um pouco grande, então eu vou utilizar o fn. A gente vai receber um e-mail. Vai passar aqui para dentro. E se a minha sendFun chamada para esse e-mail for igual ao atom ok, vou fazer uma coisa. Se não, eu vou fazer outra. Então, se for igual ao atom ok, deixa eu ver. Você deve ler todos os endereços de e-mail dados pelo arquivo. E se a função anônima de enviar o e-mail retornar ok, e escrever o endereço de e-mail no log file. Então, se isso aqui dá ok, e eu não preciso do else nesse caso, eu vou pegar... eu vou ter que abrir uma conexão também, então deixa eu colocar aqui log file. Que é o meu open log, passando o path. É o log path. Então, se der certo, o que eu vou fazer é log send mail, meu log file e o meu endereço de e-mail. Depois que eu fizer esse num map, eu vou utilizar o close log, passando o log file. E o que essa função tem que me retornar? Ela tem que me retornar o atom ok. Make sure que todos os e-mails, depois fecha o arquivo. Aí no caso, o close log ele me retorna o atom ok, então ele tá de boa aqui. Precisava escrever aquilo ali. Vamos escrever spec aqui, no send newsletter. O primeiro é uma string. Esse segundo caso é uma string também. Esse caso aqui é uma função que recebe uma string. E retorna um atom. E aqui o retorno é esse cara aqui. Um pouquinho grande demais a assinatura de tipos aqui. Invalid type annotation. Eu não lembro como é que eu faço a de função. Então, basicamente isso aqui. Bem, agora a gente tem que utilizar os nossos testes aqui, né? Ver o que vai acontecer. Então, abortar. Vamos CLS aqui. E usar o mix test para ver se está tudo ok. Então, basicamente isso aí, pessoal. Não tivemos nenhuma falha. Bom, exercício relativamente simples, mas bem interessante. Acho que traz um caso bem útil aqui pra gente. Uma coisa que eu diria para vocês é que, como a gente já viu, né, o exercício de tasks, o envio de e-mail ele vai funcionar consumindo recursos de rede, enfim. Então, é um ótimo caso para você escrever essa função aqui encapsulada numa task, né, e escrever no arquivo de log para cada task que deu erro, né. Então, acho que valeria a pena transformar isso aqui numa task. No exercício eu não vou poder fazer isso, porque senão a gente vai falhar em casos de teste. Mas eu acho que esse vai ser o exemplo que eu vou utilizar na playlist de Elixir concorrente, quando a gente for falar de tasks. Eu gostei bastante aqui da ideia e acho que eu vou adotar ela na playlist. Bem, pessoal, é isso. A gente se vê aí numa próxima resolução. Até mais.